E sempre quando lemos e nos atentamos para essa passagem, temos uma observação de uma promessa e ao mesmo tempo de algumas observações a critério do que se trata ser ovelha e do que se trata ser uma porta. E nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra bem objetiva. Prometo não ser prolixo, prometo ser bem objetivo, mas uma palavra que vem do coração do Pai para os nossos corações. Eu não sei qual tipo de ovelha você é, mas eu sei quem é a porta. Você ainda não entendeu. Eu não sei qual tipo de ovelha que você é, porque ovelha tem variados. Tem ovelha branca, tem ovelha preta, tem ovelha magra, tem ovelha gorda, tem aquela que é mansa, tem aquela que é perfeita, mas não deixa de ser ovelha. Mas o interessante é que a porta é única, ela não muda. Eu conheço a porta, mas não sei qual o tipo de ovelha que você é nesta noite. Só sei de uma coisa: para entrar por essa porta só entra ovelha, outra coisa não entra por ela. O interessante que me chama a atenção é que o cenário do capítulo 9, que antecede essa leitura, Jesus agora cura um certo homem. E essa cura provoca agora a atenção de todos os judeus que estavam ali. Por que não dizer de todos os perseguidores de Jesus que eram debaixo da lei, pois a cura ocorrera dentro de um sábado. O cenário do capítulo 9 mostra agora Jesus se preocupando muito mais com o ser humano do que os princípios e regras. Ele entra agora nesse cenário no capítulo 10, trazendo em voga uma certa observação. Primeira coisa que ele diz é: existe ovelha, e essas ovelhas conhecem muito bem quem é o teu pastor. Conhece a voz do teu pastor, sabe quem é o teu pastor. E para essas ovelhas, eu sou a porta. Ele agora dá a primeira característica de uma condição cujo ele é a porta. Ele disse: ele é a porta das ovelhas que reconhece a voz do teu pastor. Eu disse que existem ovelhas variadas, mas a porta das ovelhas, a qual o porteiro é responsável de permitir que as ovelhas possam passar por ela, ela entende muito bem que a ovelha que deve estar dentro desse aprisco somente aquelas que ouvem a voz e conhecem quem é o teu pastor. Ovelha que não conhece o teu pastor ainda precisa ser tratada pelo pastor para depois estar dentro do aprisco do pastor. Eu disse, eu não sei qual o tipo de ovelha, mas Deus trata com você do mesmo tipo que você é. Aleluia. Existe ovelha que precisa primeiro ser tratada para depois colocar no aprisco. Sabe o que é isso? É que esse tipo de ovelha, ela precisa primeiro ser lavada, ser limpa, para depois estar no meio das outras. Porque senão pode contaminar as demais que estão lá dentro. Porque todos que passavam por aquela porta, segundo a tradição, passavam justamente para ir até o sacrifício. Era necessário ser conduzido pela porta, porque é chamado porta das ovelhas, para ser conduzida, para ser oferecida como cordeiro pascual, ou seja, como a tradução pascual. E Jesus agora pega justamente esse simbolismo da porta das ovelhas, para
passar por ela, precisa conhecer quem é primeiro o teu pastor. Porque sabe, quando o pastor fala, ela baixa a cabeça e vai seguindo a sua caminhada, crendo que a voz do seu pastor é o suficiente para ela saber que ela vai para um lugar seguro. E a primeira coisa que eu aprendo dentro desse cenário é justamente isso. Pois, como ele sendo a porta das ovelhas, não precisa de tranca, não precisa de ferrolhos, porque ele sendo a porta, ela tem a abertura aberta, ou seja, livre. Ela pode transitar à vontade. Só que existe um detalhe: quando chega perto desse pastor, tem que ser transformada por ele, precisa ser tratada por ele, precisa ser cuidada por ele. E a coisa que eu aprendo é: se você não tem paciência de ser tratado pelo teu pastor, é porque você ainda não conhece a voz do teu pastor. Porque a primeira voz que ele diz é: se alguém quiser vir após mim, você precisa negar primeiro. Porque quando a ovelha ouve o teu pastor, ela reconhece que ela não pode mandar, ela tem que abaixar a tua cabeça, porque maior é aquele que fala com ela, porque sabe que aquele que fala tem o controle, tem o domínio, sabe com aquele que fala, sabe lidar com ela. Eu digo uma coisa: conhecer a voz do teu pastor, meu irmão, é muito fácil. O negócio é obedecer a voz do teu pastor. Meu Deus! Tem muita gente ouvindo a voz do teu pastor, mas o negócio, a diferença é obedecer a voz do teu pastor. Razões que muitos estão frustrados, razões porque muitos não alcançam a tua vitória, a tua conquista, porque sabe ouvir a voz do teu pastor, sabe que precisa de Deus, sabe que precisa de Jesus, mas não quer entrar naquilo que Deus quer para a tua vida, não quer entrar dentro dos poços da vida que Deus está preparado para você, porque ainda expõe a si mesmo, porque pensa no seu jeito, quer lhe dar a vida do teu jeito. Ei, essa ovelha não pode estar dentro da pista, ainda está na porta, olhando para o teu pastor. Ele está dizendo: olha, ovelha para passar por aqui, tem que aprender primeiro comigo. Ovelha que passa comigo, tem que ter transformação. Se não tiver transformação, não pode fazer parte do meu aprisco. Cutuca o meu irmão do teu lado e diga: não é do seu jeito, é do jeito dele. Você está me entendendo? Está chorando? Está sofrendo? Está doído? Não é porque Jesus não está na causa, ao contrário, ele disse que o seu choro é necessário, porque precisa ser tratado. Ovelha que está dentro do aprisco precisa ser lavada, precisa ser limpa, para depois ser oferecida. Meu Deus do céu. E o tratamento do pastor com as ovelhas para tirar, meu irmão, os carrapichos é bem complicado. Primeiro ele tem que desembaraçar a lã. Você não entendeu? Está na mão do pastor, beleza. Aceita o tratamento dele para a tua vida. Vou dizer de novo: está na mão de Deus, beleza, graças a Deus. Então aceita o tratamento dele para você. Ele sabe o que ele vai fazer com a tua vida. Agora escute: o tratamento dele também vai fazer você chorar. O tratamento dele vai fazer você doer. O tratamento dele vai de repente mudar a tua opinião. A opinião que você talvez está dizendo que pensando que Deus não está no negócio, ele está dizendo: estou no negócio, tu está chorando, tu está gemendo, mas faz parte do meu tratamento. Eu preciso te limpar, eu preciso primeiro desembaraçar a tua lã, eu preciso tirar carrapicho por carrapicho, e ainda tratar das tuas feridas, tratar das tuas dores, saber aonde está a ferida, porque sabe, meu irmão, desce, a grandeira pode pegar, e aí, meu irmão, tem que amputar algumas partes, e você não vai ser perfeito. Ah, meu pai! Tem gente que quer ser fácil, quer ser bênção,
ser tratado como um pastor. Porque hoje tu pula, hoje você corre, hoje você profere a profecia, a revelação, hoje você faz de tudo. Mas amanhã, por você não ouvir a voz do teu pastor, tu cai, está prostrado, está moribundo, a tua fé está lá embaixo. Sabe por quê? Não é a culpa do teu pastor, é a culpa da ovelha, porque o pastor não muda, quem muda é a ovelha. É verdade. Eu vou dizer de novo, o pastor não muda, quem muda é a ovelha. É a ovelha que tem que cada vez mais ouvir a voz. Não é o pastor que tem que ouvir a voz da ovelha. Ao contrário, porque o pastor conhece as suas ovelhas. É isso que está dizendo o texto, que o pastor conhece as suas ovelhas. Ei, Deus não quer você sofrendo, é verdade, Deus não quer você sofrendo não. Mas quem disse que o teu problema, o seu choro, a sua aflição, a sua angústia é sofrimento? Não quer dizer não, meu irmão. Nem sempre choro, angústia, sofrimento, muitas das vezes é tratamento de Deus mesmo, para mudar o teu caráter, para mudar o teu pensamento, para mudar a sua visão de enxergar que as coisas muitas das vezes não é como você quer. Porque, querido, se as coisas sempre fossem do teu jeitinho, seria muito mais fácil você lidar, você lhe daria muito mais valor àquilo que você vê. Mas é isso que Deus quer. Você precisa enxergar o sobrenatural, não é aquilo que você vê, é aquilo que você não vê. O segredo está aí. Quem olha para o teu pastor, não olha para aquilo que você vê, mas olha de forma sobrenatural, olha para aquilo que você não enxerga. Na hora que você mais precisa, você vai ver que ele não está aí. Ao contrário, é aí que ele está presente, dizendo para você: é meu filho, eu te conheço, levanta a tua cabeça, por mais que esteja gemendo, por mais que esteja difícil, eu vou até você, eu cuido de você, eu trato de você, e você será bem sempre a minha ovelha. O tratamento de Deus, querido, muitas vezes nós não compreendemos. Segundo ponto, ele diz o seguinte: qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Há uma promessa sobre minha vida e sua vida. Qualquer pessoa. Parece que generalizou, né? Não. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo que nele crê, não, mas tenha. Há uma promessa de salvação para todos que passar por ele. Passar por ele tem promessa de salvação. Agora ele não disse que deixará de ser tratado no teu Cristo. Ser salvo não quer dizer que está livre de passar pelas suas provações, pelas suas tribulações, pelas suas angústias. Ei, ele disse o seguinte: a sua salvação está garantida, mas seja firme, seja constante, sempre abundante. Da perseguição, levanta a tua cabeça, sabe que o teu Deus está contigo. Está chorando, chore na presença do Senhor, mas não desista daquilo que ele prometeu. Ele diz: a salvação está garantida, mas toma ela, luta por ela, cuida dela, persevere na tua fé, persevere na tua confiança. É uma peleja, tu és ovelha, eu sou teu pastor, eu estou dizendo para você, eu garanto a tua salvação, mas o resultado é você que tem que fazer. Aleluia! Terceira coisa que eu aprendo: tem muita achando que é muito fácil desse jeito que muita gente pensa. Deus, eu preciso do milagre. Ele olha para você, meu filho, o milagre já foi feito, a salvação eu já te dei. Agora, o teu milagre que você quer é você que tem que correr atrás. Você ainda não entendeu, né? É verdade. Deixa eu te dizer aqui para você um negócio. Eu sou a porta. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida.
Aí tu entra nesse caminho, tu entra nessa verdade, tu passou por ela. Ele diz: todo aquele que passar, ele encontrará pastagem. Passará e encontrará pastagem. Ele está dizendo o seguinte: ó, passará e encontrará. Quem tem que encontrar é a porta ou a ovelha? Quem tem que encontrar? A porta ou a ovelha? Há uma garantia que encontrará pastagem. Só que ele não falou em que lugar a pastagem está. Ele disse que é você que agora quem tem que pagar preço. É você que tem que perseverar. É você que tem que orar. É você que tem que dinamismo. É você que tem que se erguer. Que você tem que se levantar e dizer o seguinte: ó, uma coisa eu te garanto: a vida eterna eu vou te dar, a salvação eu vou te dar, mas cabe a você agora, ovelha, a perseverar, a buscar, a encontrar pastagem. Vai sempre ter resposta para você. Está dizendo: eu não vou te abandonar, não, eu vou estar contigo, mas é você que precisa fazer a diferença, é você que precisa lutar, é você que precisa arregaçar as tuas mangas e pagar preço, orar, mergulhar, lutar pela tua casa, lutar pela tua família, lutar pelos teus negócios, lutar pelos teus filhos, lutar pelos teus projetos. Quem tem que lutar é você. Seria muito fácil. Ele olha assim: eu vejo. Está passando, velho. Sai do lugar, velho. Tu está atrapalhando quem está vindo atrás. Tu não está entendendo, né? Olha ele dizendo de novo: tu está atrapalhando quem está vindo atrás. Quem está atrás de você? Talvez está uma família, está os seus filhos, está o seu amigo. Meu Deus do céu. Deus, tu está atrapalhando quem está vindo atrás. Ele não quer que você pare, ele quer que você caminhe. Está na prova, mas caminha. Está na luta, mas caminha. Está na dificuldade, caminha. Não, está dizendo para ele: você já passou, você não pode ficar parado, não. Vai, porque o milagre já está com você decretado. Quem vai atrás de você. Quando tudo acontecer, tudo que está atrás de você vai se realizar. Ei, eu estou atrás. Quem está atrás da família, dizendo: eu preciso de Jesus, preciso de Jesus. Aí você está na frente empatando tudo. Estou ali empurrado, tá olhando do meu jeito. Não está desse jeito, está difícil. As coisas estão difíceis, meu Deus. Só que me reclamando, dizendo: levanta, ovelha, caminha, ovelha. Está difícil, mas eu fico parado que vai ficar pior. Tu está servindo de tropeço para tuas bênçãos que está se seguindo. Ele diz o seguinte: que a bondade e a bondade e a permita duas pessoas aqui que está fora do cajou. Ele diz o seguinte: que a bondade e a misericórdia me quem segue, alguém tem que estar, né? Eu estou aqui. Aos passos do homem justo, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Olha lá, olha o rei. Se eu parar, bondade e misericórdia faz o quê? Se eu parar, bondade e misericórdia faz o quê? Olha para um lado, olha para o outro. Quem que vocês estão parados aí? A culpa é da bondade e misericórdia ou a culpa daquele que está na frente? Você não está entendendo, né? Você não vai conseguir nem a sua bondade, nem a misericórdia. A culpa não é de quem determinou para ela estar do lado de vocês, não. A culpa é tua porque você parou. É você que estagnou. É você que não deixou ela te seguir. Enquanto você fica parado, ela vai ficar olhando para você. Olha para mim, olha para mim. Estou parado. Estou esperando uma reação. Estou esperando uma atitude. Ei, se eu não fizer nada, ela fica parada. Por isso disse que o milagre da tua vida não acontece. Você está parado, meu irmão. Você está parado, meu irmão. Você está estagnada. Só de braços cruzados, reclamando do teu Deus. Para a partir de hoje, chega. Que eu sou do resultado da vitória.
está acontecendo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Sabe isso? Vontade de misericórdia. Vontade de misericórdia. Vontade de misericórdia. O que está acontecendo? É enquanto eu estou andando. Vontade de misericórdia. Está trabalhando na minha casa. Está trabalhando na minha família. Está ouvindo aquilo que eu falo. Está respondendo a minha oração. Vontade de misericórdia. Está trabalhando em favor da minha casa. Obrigado, vontade de misericórdia. Coisa linda, papai. Vou finalizar agora. Puxa um pouco. A atitude de transformação não cabe a Deus. Cabe a cada um de nós. É verdade. Por isso eu digo, eu não sei que tipo de ovelha você é, mas eu sei quem é a porta. Ela não muda. A ovelha que precisa de transformação e não a porta que precisa sair do lugar dela. Vou dizer de novo. É verdade. É a ovelha que precisa de transformação. É verdade. E não a porta que tem que sair do lugar dela. É porque ele disse: entrará e sairá. Entrará e sairá. A porta não muda de lugar, não. Quem tem que tomar atitude é quem? Ovelha. Meu Deus do céu. Glória a Deus. A porta fica no lugar dela, dizendo: aí, continua aqui. É você que tem que entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Entrar e sair, o que ele quer dizer? É você que tem que procurar estar em comunhão com a porta. Não é a porta que sempre tem que estar em comunhão com você, não. Eu já te dei a determinação que você vai entrar e vai sair, e vai entrar e vai sair, sempre encontrará pastagem. Ele quer dizer uma coisa: você sempre vai encontrar resposta, mas a atitude de continuar dentro do abismo é tua. Verdade. Deus não vai mudar por causa de você, não, irmão. Aleluia, Pai. É verdade. Aprenda isso. Por mais que seja, pense as suas provações. Deus não vai deixar de ser Deus porque você está chorando. Deus não vai deixar de ser Deus porque tu está padecendo perseguição, sofrendo. Tá? Ao contrário, ele está dizendo: até as ovelhas precisam glorificar o nome de Deus. Aleluia! Ele está dizendo: filho, está pesado, tá? Estão te perseguindo, está difícil lá na tua casa e na tua família, as coisas estão tensas para o lugar, mas tu está me glorificando. Aleluia! Não é que não queira te ajudar, não, estou te ajudando, Eu creio em Deus. mas é para mudar. É para mudar. Olha aí, meu Senhor. Porque se não for desse jeito, você nunca vai enxergar quem é o teu pastor. Se não for desse jeito, você nunca vai dar valor ao que o teu pastor fez por você. Porque na hora que você mais precisava, o teu pastor foi no teu encontro, pegar você pelo colo, colocar em seus ombros e começar a tratar de você. Na hora que você estava muito gordinha, bonitinha, era a hora que você teria que fazer o melhor para o teu pastor. Você dá as costas para o teu pastor. Deus vivo. Só que ele, como porta, ele não muda. Ele continua dizendo: tu vai entrar e sair, eu vou continuar dizendo: continuo te amando como ovelha. Aleluia! Tu saiu, continuo te amando como ovelha. Eu não mudo. Por mais que você esteja sempre tropeçando, eu continuo dizendo: eu te amo como ovelha. Por mais que sempre você aí está balanceando, ele vai dizer: eu te amo como ovelha. Mas não posso evitar. Quando você está do lado de dentro, eu cuido de você. Mas quando você está do lado de fora, não tem jeito. É você que manda, é você que diga a velha, é você que tem que igualmente frutificar diante
por mim, eu te digo uma coisa. A partir de agora, tudo que acontece no aprisco, eu assumo a responsabilidade. É verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje chorando, mas até o teu choro, Deus está em vitória. Pastor, quer ver? Ele diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas vem. Escute isso. Ele diz o seguinte: o sofrimento tem fim. Vem mesmo. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, porque ele não pode dizer diferente. Ao você chorar, eu já vou lhe dar alegria. Ele disse, olha, existe um tempo para o choro. Existe um tempo para o teu choro. Então digo que no teu choro, Deus está sendo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Porque no teu choro, você se mostra que é dependente de alguém superior. É verdade. No teu choro, você expressa toda a sua fraqueza, todo o seu sentimento, toda a sua impotência e reconhece que é falível diante das circunstâncias das suas provas. Aí você declara. Porque quando você chora, é por dois motivos: ou porque tudo está indo mal, ou porque tudo está indo bem. Choro de tristeza, choro da alegria. Mas sempre nós sabemos que nós choramos muito mais por tristeza do que alegria. Ele quer dizer, quando você chora, você coloca agora todo o seu sentimento e expressa que você não consegue suportar tamanha situação ou dor que está sobre a tua estrutura. Você coloca para fora, você reconhece que você não consegue. É aí que ele está dizendo, hein? Então nessa hora, ele começa a dizer: é neste momento que você vai perceber, quando o choro chegar, ele tem uma duração, e nessa duração eu estarei trabalhando em seu favor. Glória a Deus. Não está entendendo? Ele não só olha para você chorando, ele trabalha enquanto você está chorando. Glória a Deus.